Graça e paz, queridos e queridas, em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Vamos meditar nestas mensagens desta semana a respeito da Igreja de Jesus Cristo. Ontem foi o dia da Reforma Protestante do século XVI e já divulgamos mensagens a respeito desta data tão maravilhosa. Eu quero ler um texto bíblico precioso, capítulo 3 da carta aos Efésios. A partir do verso 7, o apóstolo Paulo, pelo Espírito Santo, nos diz: e é para isso que dedico a minha vida, ajudar todos a entender a mensagem e a responder ao seu apelo. Sob o pleno cuidado de Deus, essa mensagem me foi dada como um presente, uma grata surpresa. Quando chegou o momento de apresentar a mensagem aos que nada sabem sobre Deus, eu era o menos qualificado de todos os cristãos. E Deus me deu este privilégio. Mas estejam certos de que não foi por causa de qualquer capacidade minha. Por isso, aqui estou pregando e escrevendo a respeito de temas que estão além da minha capacidade. As insondáveis riquezas de Cristo e a sua graça generosa. Minha tarefa é tornar público tudo isso, contar o que Deus, o Criador de todas as coisas, tem feito por meio de gente que segue Jesus como vocês, reunidas nas igrejas, para que o plano eterno de Deus se torne conhecido e comentado, até mesmo diante da milícia celestial. Tudo está acontecendo conforme o plano de Deus, executado em Cristo Jesus. Quando confiamos nele, temos liberdade para dizer o que deve ser dito e ousadia para ir aonde for preciso. Então, irmãos, não permitam que as lutas que eu estou enfrentando por causa de vocês desanimem vocês. Pelo contrário, tenham coragem. Glória a Deus na igreja. Glória a Deus no Messias Jesus. Glória por todas as gerações. Glória para todos sempre. Amém. Esse texto e tantos outros maravilhosos da palavra de Deus nos chamam, nos desafiam a entender quão gloriosa e quão maravilhosa é a Igreja de Cristo e quão excelente é o plano de Deus manifestado na encarnação de Cristo Jesus na história e manifestado pela sua Igreja em todos os séculos, dando testemunho ao mundo de que Jesus Cristo veio a este mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Palavra também do apóstolo na palavra de Deus. Querido, querida, pense comigo. Desde o domingo à noite, temos visto e temos tido notícias de muitos crentes abatidos, entristecidos. Hoje ainda um irmão querido me falou de um jovem que está colocando luto na sua roupa. Eu penso, e tenho base para isso na palavra de Deus, que nós estamos iludidos e enganados sobre quem é a Igreja de Cristo. Já tem gente ímpia, gente que, conforme está escrito na palavra de Deus, vai abrir a sua boca, trazendo imundas considerações e temerárias declarações, dizendo por aí: cadê o Deus dos evangélicos? O Deus dos evangélicos é tão pequenininho assim. Sabe por que isso? Porque, a nosso ver, a Igreja de Cristo, em algumas das suas manifestações sociais e mundanas,
fez algo que não devia fazer. Vimos ensinando e dizendo: a igreja é apolítica. A igreja, enquanto corpo vivo de Cristo, reunida para adorar, louvar a Deus e pregar a sua palavra, não toma partido de A, B ou C. Não se identifica com o espectro político, esquerda, esquerdíssima, direita, direitíssima, centro ou qualquer outra coisa. A igreja está no mundo, foi dada a Cristo, numa linguagem da carta aos Efésios, e Cristo foi dado à igreja para que ela testemunhe contra pobres e ricos, pretos e brancos, pardos ou amarelos, pequenos ou grandes, classe A, B, C, D, E ou qualquer que seja dessa classificação terrível dos seres humanos. A igreja está aqui para proclamar nos arredores da cidade, na periferia, no centro ou na favela, nos condomínios de luxo ou no meio das tendas de plástico, a verdade de Deus, o amor de Deus, o resgate de Deus em Jesus Cristo. E é por isso que a igreja não pode se precipitar. Os líderes espirituais, profetas de Deus a serviço da pregação do Evangelho, não estão autorizados pela palavra de Deus a declarar nenhum político, seja presidente, seja vereador, seja governador, que ele é escolhido por Deus e que ele vai receber isso, aquilo, aquilo outro, vai continuar no poder aqui ou ali. Sabe por quê? Porque a igreja proclama sim que se alguém foi revestido de autoridade dentro da forma de governo da sua região, do seu país, ele precisa se sujeitar debaixo da poderosa mão de Deus e ser agente da justiça, da graça, da misericórdia de Deus, da bondade de Deus, do cuidado para com todos, sejam eles seus aliados ou seus adversários. Precisamos descansar na verdade bíblica, amado e amada. A igreja é de Deus. 1 Timóteo 3,15, para que se eu tardar, fique ciente de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Atos 20, 28, uma palavra para os presbíteros: atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastoreares a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. 1 Coríntios 1, verso 2, carta à igreja de Deus, que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. E mais ainda, a igreja foi dada a Cristo. Efésios 1, 22, pôs todas as coisas debaixo dos pés e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja. Efésios 5, 25, maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Colossenses 1, 18, ele é a cabeça do corpo da igreja, ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. Então, levante a sua cabeça, anime o seu coração. Nós precisamos voltar sempre àquele lugar, sabe, aos pés da cruz, onde um dia nos prostramos, como disse o autor do precioso hino: foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri e agora me alegro em sua luz. Eu quero te mandar depois um texto que eu achei muito interessante sobre o que a igreja continuará
a ser desafiado a fazer, tenha ou não o candidato que escolhemos sido vitorioso. Precisamos pensar que a nossa tarefa vai além da política, vai além dos governos, vai além dos poderosos desse mundo. Aliás, a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra potestades, dominadores, poderes de trevas deste mundo perverso. É preciso voltar a 2 Coríntios capítulo 10 e compreender o que a palavra nos diz. As armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus, para destruir fortalezas, para anular sofismas e todo pensamento que se levante contra Jesus Cristo, o Senhor. Nós precisamos nos arrepender, nós precisamos pedir misericórdia a Deus, nós precisamos encerrar esse momento de tanto barulho, tantos ataques, tantas acusações, tantas brigas dentro da própria família e dentro da igreja, por causa do irmão que votou nesse ou naquele candidato. Nós já tomamos posição. Me perguntaram: qual é a sua posição, pastor? Eu disse: a minha posição foi tomada ao lado de Jesus no dia em que entreguei a Ele a minha vida e o recebi como Senhor e Salvador, e Ele passou a ser o dono. E outra posição foi tomada no dia em que aceitei sobre mim as mãos do presbitério para uma ordenação sacerdotal, como pastoral, para ser pastor em nome de Jesus, para anunciar aos homens a grande reconciliação de Deus. E portanto, não podemos deixar o nosso coração ser seduzido pelo palanque, pelo poder, pela plataforma da glória dos homens. Vamos orar, vamos rogar a Deus por nossa igreja no Brasil, vamos pedir que Ele trate conosco. Eu sou o primeiro que eu quero, preciso e rogo que Deus trate o meu coração, para nunca deixar entrar aqui a raiz da cobiça, a raiz do orgulho e da presunção. Somos servos da igreja de Cristo Jesus e anunciamos as riquezas insondáveis de Cristo e o poder do seu evangelho. Que Ele nos abençoe. Amém.